O fechamento das escolas durante esse ano de pandemia trouxe impactos para crianças e adolescentes. Pais relatam prejuízos ao desenvolvimento e à perda de habilidades, como leitura e fala. A Fábia já não sabe mais como fazer para a filha de 12 anos ganhar fluência na leitura e se interessar pelas aulas online. Há um ano sem atividades presenciais na escola e distante de amigos e professores, era esperado que houvesse prejuízos no aprendizado. Mas, segundo a mãe, a garota também está tendo perdas emocionais significativas, que acabam atingindo toda a família. Escola online não existe, gente. Eles não estão aprendendo nada. Nada, nada, nada. Minha filha passou de ano, do 6º ano para a 7ª série, não está aprendendo nada. Não sabe de nada. Nem interpretar um texto. Nada, nada, nada. Uma continha que ela faz, mãe, ó, eu aprendi isso daqui. É coisa que a gente aprendeu há muitos anos atrás. Coisa somar, subtrair, essas coisas. O filho caçula da manicure, de apenas 2 anos, que frequentava o Centro de Educação Infantil da rede municipal, também apresentou uma regressão no comportamento, principalmente em relação à independência. A ausência do ritmo escolar vem causando mais ansiedade e agitação. Ele grita o tempo todo, ele quer ir para a escola. A minha filha vai uma vez por semana na aula presencial. Ele vê que a tata dele não está em casa, ele quer ir para a escola. Eu quero ir para a escola, mamãe. Sabe? Tá complicado para mim. Eu estou sobrecarregada demais. Acho que todas as mães, todas as mulheres estão desempregadas também. Eu estou tentando ganhar o meu pão de cada dia. Aqui em casa, com os meus filhos. Eu preciso de ajuda, todas as mães. Todo mundo está precisando de ajuda. E a gente precisa do governo. Com as escolas fechadas por causa do isolamento social imposto pela pandemia do coronavírus, a Fabiana também sentiu alterações na rotina dos filhos, trigêmeos. Um deles tem transtorno do espectro autista, o que agrava as dificuldades. 1 hora de aula online, a gente sabe que não supre a necessidade das aulas que eram presenciais, porque se você comparar que a criança entrava 1 hora da tarde, né, e ficava até 5 horas na escola, a gente realmente, né, a gente sabe que o prejuízo é grande. O ano passado já teve esse prejuízo, a gente está vendo que esse ano está caminhando para isso também, porque as aulas iam voltar, não voltaram, ia ser presenciais. A gente sabe que não é culpa de ninguém, porque é uma pandemia, é algo inesperado, mas a gente imagina que talvez isso já poderia ter sido previsto, né? Que talvez a pandemia pudesse se agravar e poderia haver uma estruturação com relação a isso, né? As repercussões do longo tempo sem as atividades presenciais nas escolas não são apenas impressões das mães. Estudos já evidenciam os impactos para o desenvolvimento das crianças, principalmente com a perda de habilidades como leitura e fala. Segundo essa fonoaudióloga, nada mais natural. De repente, os pequenos foram arrancados de sua rotina e trancafiados em casa sob a ameaça de um inimigo invisível. Os pais devem ficar atentos quando a criança, né, a partir de 1 ano, geralmente, quando ela começa a falar as primeiras palavras. E isso é o que mais chama a atenção dos pais, né? A falta de fala. Mas elas devem ficar atentas até um pouco antes disso, né? Para saber se a criança tem alguma interação com os adultos, se ela consegue compreender, se ela escuta bem, se ela interage com o meio, se ela faz uma brincadeira simbólica, né? Tudo isso vem antes da fala. Então, quando o pai notar qualquer diferença na criança com uma interação com outra pessoa, dela não conseguir fazer uma brincadeira simbólica, né, utilizar os brinquedos de forma adequada, ficar só jogando os brinquedos, só gritando, ter comportamentos muito agitados que não condizem, né, com o que a gente considera padrão de normalidade, eles já devem procurar alguma ajuda. No final de janeiro, a Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou um documento em que defende o retorno das aulas presenciais, citando o adoecimento de alunos e professores. A entidade também pede a responsabilização das autoridades públicas, nas 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal, para solucionar o problema da volta às aulas, o que implicaria a tomada de uma série de decisões. Para Samira, é hora de ser simples, realinhar as expectativas de aprendizagem e privilegiar aquilo que é fundamental para apoiar as crianças nesse processo de aprendizagem,
que são as competências da leitura, escrita e raciocínio lógico-matemático. A gente precisa pensar em conteúdos diferentes, diferenciados, ou talvez até menos conteúdos. E eu digo assim, não só para as crianças, né, e para os alunos com deficiência. A gente tem que pensar também que a sociedade está num momento psicológico muito abalado, e a pessoa com deficiência também, né, nesse sentido. E aí, então, a gente precisa moldando o conteúdo, esse planejamento pedagógico, como ele vai ser reformulado, né, a partir dessa nova ordem que a gente vive. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Agora, ao vivo, Thaisa Pinheiro traz mais informações. Thaisa. André, duro que a gente está no mar de incertezas e não sabemos quando tudo isso vai acabar, né? Mas para falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar um pouquinho agora com a Anita Carvalho, que é psicopedagoga. Anita, a conta já chegou, né? Um ano inteiro de afastamento das escolas tem causado graves consequências aí nas crianças. Boa tarde. Boa tarde. Sim, com certeza, né? Esse um ano de distanciamento do local onde é o local apropriado para elas estarem aprendendo, traz sim consequências sérias. E nós vimos na matéria problemas no desenvolvimento dos mais pequenininhos e dos pré-adolescentes também. É preciso pensar numa saída alternativa com urgência? Sim, a alternativa melhor seria realmente a retomada das aulas presenciais para estas crianças, cuja idade é menor de 10 anos, vamos dizer assim. Por quê? Porque nessa fase nós trabalhamos muito mais as crianças com na parte cognitiva delas. Nós sabemos que o desenvolvimento cognitivo é o mais importante a ser trabalhado nessa idade para que depois elas possam aprender, elas possam ter o valor acadêmico adquirido. E nós já podemos falar em sequelas por conta desta interrupção no ciclo das aulas e da interação social? Sim, porque há aprendizados que nós necessitamos dessa fase para ser aprendido, né? A gente diz assim que as funções cognitivas executivas é o que a gente trabalha nessa fase da idade dessas crianças pequenas. E é isso que vai contribuir e fazer, ou seja, é a abertura para que o desenvolvimento acadêmico aconteça. E muito além das secretarias de educação, a situação dos pequenos estudantes é caso de saúde pública? Sim, claro, porque as crianças, elas estão isoladas do mundo aonde elas podem realmente desenvolver as suas habilidades e aptidões. Então, uma vez que elas estão isoladas, né, vamos dizer assim, na sua casa, elas perderam a referência. Então, é uma questão de saúde pública, onde vários deveriam estar envolvidos, né? Vários setores, várias secretarias. Ok, Anita, obrigada pela sua participação no Jornal da Clube, viu? E eu volto com você aí nos estúdios, André. Obrigado, Thaisa Pinheiro, pelas suas informações. Até já.